Olá, seja bem-vindo à palestra. Afinal, o que é Educação 4.0? Meu nome é Renier Freitas, sou empreendedor educacional. Vou falar um pouco desse tema para vocês de uma maneira bem simples, que é um tema bem atual nesse momento. Então, o que é Educação 4.0? Primeiramente, antes de tratar esse assunto, é importante contextualizar ele em várias partes para poder a gente entender como esse conceito é importante, ainda mais para os tempos que estamos vivendo. Primeiramente, não é um tema futurístico, né? Várias notícias, vários canais de comunicação e de informação vêm falando sobre isso, né? A importância, não falando o termo educação 4.0, mas conceitos que são importantes devido à influência desse termo 4.0. Então, primeiramente, nós temos que falar sobre por que 4.0. E aí a gente vai falar um pouco da Revolução Industrial. Começando aí a primeira Revolução Mecânica, aproximadamente 1750. A segunda Revolução Industrial também, muito importante. Né? Todas elas são importantes. Mais ou menos 1850. E aí a terceira Revolução, que foi a eletrônica, né? A parte de telecomunicações, satélite e tecnologia da informação, mais ou menos em 1950, que deu um boom. Observe que todas elas têm uma diferença de um século aproximadamente. E aí também é necessário a gente falar, antes de Educação 4.0, as revoluções não só industriais, mas também sobre a internet. Né? A própria internet é uma própria revolução, só que ela não é tão longa como as outras revoluções industriais, que foi a cada 100 anos. Então a gente tem aí a internet 1.0, na época que começou o uso, né, de uma maneira mais popular, mais aberta, vamos dizer assim, e aí em meio, né, navegadores e browser, né, os sites. Só que o que resumia essa internet 1.0 é a parte tática, né, era muito parado, né, não era tão dinâmico. A partir da internet 2.0, que aí nós temos aí a criação dos fóruns, a própria redes sociais já começou esse movimento, né 2.0, com Orkut, né, uma rede social muito popular, principalmente aqui no Brasil. E aí começou esse conceito de colaboração. Né? Colaboração justamente para os usuários tá desenvolvendo esse conceito. E aí na internet 3.0, a gente já começa a colocar mais tecnologia, são tecnologias que nós estamos vivendo, né? Que é o uso do smartphone, que teve uma grande revolução, principalmente com o lançamento do iPhone em 2008, e também a parte de games online, novamente a gente usando muito streaming, né? Hoje em dia, o que é streaming? Esses vídeos na internet, música na internet, podcast, enfim, tráfego na internet de dados que você não precisa mais fazer download, né, para o seu dispositivo. Realidade virtual, realidade aumentada, ok. Mas o que podemos definir na internet 3.0? A parte de personalização. A internet 4.0, nós temos aí a parte de cloud computer, né, que é a parte de nuvem computacional, inteligência artificial, internet das coisas, machine learning, né, aprendizagem das máquinas, Bitcoin e por aí vai. Mas que a gente puder resumir também é a parte de inteligência. É essa internet que nós estamos hoje. Então, só para resumir, né, pontos similares com a Revolução Industrial, né? Então, nós temos aí a revolução estática, né? Depois ficou mais colaborativa, mais personalizada e depois mais inteligente. E aí nós temos dois parâmetros, né? A internet, hoje, do jeito que a gente usa, já tem 30 anos, aproximadamente, mas a privada, como eu falei, ela começou em universidades, centros de ensino técnico, de pesquisa, já tem 50 anos já a nossa internet. Dados. Então, esse é um gráfico que mostra assim um resumo do que eu falei agora há pouco. Né? Nós estamos aí na indústria 4.0 e aí nós temos três pilares aí que são dados, informações e comunicação. Onde
temos vários conceitos elaborados, como eu mencionei na internet 4.0, que influencia, claro, diretamente na indústria 4.0, como Big Data, Internet das Coisas, inteligência artificial, cibersegurança, realidade virtual, realidade aumentada, robótica avançada, né? E aí, abrindo aspas, o termo Educação 4.0 nos faz pensar em toda a revolução tecnológica que estamos presenciando e também nas necessidades educacionais das novas gerações. Portanto, se podemos resumir de uma maneira mais simples possível, a Educação 4.0 vem preparar os indivíduos para a indústria 4.0. Mas não é o caso aqui desse resumo. Vou falar um pouco mais sobre esse conceito. Educação 4.0, o que devemos esperar? Aqui uns conceitos modernos para a área de Educação 4.0, onde a gente está trabalhando não só o uso de dados, informação, comunicação, como eu disse, mas principalmente mudança de paradigma da educação e principalmente metodologias. A educação 4.0 não se resume à parte tecnológica no que diz respeito tanto a dispositivo ou questões digitais, mas principalmente a mudança dessas metodologias. A partir do momento que o professor não é o detentor do conhecimento, e aí o conhecimento está em todo lugar, devido à internet, devido ao smartphone, é preciso repensar esse modelo de ensino-aprendizagem. E aqui alguns conceitos importantes que faz justamente a diferença desse aluno, se ele vai ser um reprodutor, que devido à revolução, todas as revoluções, no modo geral, mas principalmente a terceira, teve que capacitar em massa várias pessoas profissionalmente para poder atender a indústria. E aí, nessa maneira da revolução industrial, principalmente da terceira, foi necessário esse modelo de capacitação coletiva única para poder suprir a necessidade da indústria e do mercado. Porém, hoje nós não precisamos mais estar nesse modelo mais. Muitas escolas já estão aderindo para esse conceito que está na tela. Learn by do, né? Você aprendendo, fazendo. EAD, que não é um conceito tão atual, mas ele vem evoluindo conforme a sua aplicação. Mobile Learn, né? Que é o uso de aprendizagem móvel, seja pelo celular, pelo tablet ou qualquer dispositivo que esteja com você. Cultura Maker, né? Muito importante nesse momento, de fazer juntos, de criatividade. E empreendedorismo importante, enfim. São muitos conceitos que estão na tela, que são conceitos importantes, não vou detalhar, mas são conceitos importantes para a educação 4.0 que tem relação com o que eu falei agora há pouco sobre revolução industrial e informação, comunicação, dados, né, nessa era 4.0. Como a educação vai mudar o modo como aprendemos? Então, como eu disse, o conhecimento é para todos, está para todos, né, de uma maneira, já sempre esteve, de uma certa forma. Nada me impedia de eu ir numa biblioteca, nada me impede de eu sentar com uma pessoa e discutir um assunto, independente de qualquer era, mas a gente sabe que hoje está muito mais acessível. Então, essa educação 4.0, ela muda completamente a formato de aprendizagem. E aí a pergunta, né, afinal, o que é educação 4.0? Fiz questão de trabalhar esse título justamente porque existe muita confusão sobre ele. E se eu puder resumir em poucas palavras, né, o que seria a educação 4.0, do jeito que eu abordei agora há pouco para vocês, isso é um resumo que eu fiz, com base, claro, de vários autores, cada um tem um ponto de vista, mas para mim, a educação 4.0 tem como foco a criação e a adaptação do ensinar e aprendizado, através das tecnologias emergentes, dando ao aluno o protagonismo do conhecimento. Então, esse é o meu resumo de educação 4.0. Então, não é só tecnologia, a tecnologia só é um meio, né? Não é só mudança de layout de sala, como eu vejo muito aplicação por aí, mas, na verdade, o aluno ele acaba sendo o protagonismo do conhecimento, né? E
e o professor acaba sendo agora um facilitador desse conhecimento. Então, se a gente puder fazer uma analogia, é como o aluno fosse um surfista no oceano, né? O oceano está lá, a água está lá, mas se não tiver alguém para ensinar como surfar nessas ondas, você pode ir para um local desconhecido, né? Ou até mesmo causar grandes riscos, né? À sua vida. E a educação é isso. A internet é um mar, mas se você não souber ter um guia, um facilitador, você não consegue aprender tudo sozinho. Né? Então, o professor é muito importante nesse momento, principalmente para navegar, né, nesse conhecimento e passar o aprendizado ao aluno. Esse é meu link aí do bit.ly/Edu Renier, dessa palestra, está no ar já, quem quiser acessar. São alguns conceitos que eu peguei na pesquisa, e também tem meu artigo no bit.ly/educação 40 Renier, que é um pouco mais detalhado, tudo isso que eu falei, mas tem links, tem referências, vocês podem estar buscando lá, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo, pode me seguir nesse link aí, About Me, /Renier Freitas, que tem todos os meus contatos, Facebook, Instagram e outros, tá? E é isso. Obrigado aí pela palestra, tá? Seja bem-vindo aí novamente, né, esse grande evento que ocorre no mundo todo, que é o Creative Day, e espero ter contribuído para esse momento. Obrigado.